Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre não tenha medo de mudar. Vou pedir para você que chegou aqui, compartilha essa live, envia para mais umas 5, 10 pessoas. Como eu disse ontem, autoconhecimento é uma palavra conhecida, mas que muita gente não sabe o que é. E esse conteúdo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, como tem ajudado você. Porque se você está aqui comigo, é porque eu tenho colaborado através desse conhecimento de alguma forma. Dá o seu joinha, o seu like, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Vamos entrar no assunto de hoje? Mas vamos falar sobre não ter medo de mudança. E eu tenho certeza que esse conteúdo é incrível porque todo ser humano adquire, porque a gente não nasce com nenhum medo, a gente adquire o medo de mudar no percurso. Às vezes, porque você teve uma experiência traumática com a mudança, algo na sua vida aconteceu de repente e não foi algo positivo, não foi algo que trouxe coisas positivas para você e a partir disso você ficou traumatizado, então você passou a odiar a mudança. Talvez porque naturalmente a gente tem uma tendência a repelir a mudança, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Nosso cérebro, vamos mudar essa palavra, nosso cérebro não é preguiçoso, o nosso cérebro é poupador de energia. O nosso cérebro é poupador de energia. Nosso cérebro aprendeu a poupar energia por uma questão de sobrevivência. Ele não faz isso de maldade, ele tá tentando colaborar com você. Mas ele poupa energia. E no processo de mudança, a gente gasta muita energia. Para adquirir um novo hábito, você gasta energia. Para implantar uma nova rotina, você gasta energia. Para fazer uma mudança, literalmente, vou mudar de casa, você gasta energia. Você gasta recursos e o cérebro, tudo que ele puder fazer para poupar energia, ele vai fazer. É por isso que a gente tem tanta dificuldade em adquirir novos hábitos, em implantar coisas que vão trazer transformação, porque ele quer o comodismo. Ele gosta do conforto. Ele gosta do conforto porque ele poupa energia. Então a gente precisa ensinar para o nosso cérebro que a mudança é boa. Que vai ser uma energia gasta sim, vai ser um desconforto sim, mas que vai produzir efeitos positivos. É por isso que na implantação de um novo hábito, alguns hábitos demoram 7 dias para ser implantado. Aqui no meu perfil tem bastante conteúdo já sobre isso, é só você ir lá nos destaques que você acha. Tem hábitos que demoram 21 dias, tem hábitos que demoram 30 dias, tem hábitos que provavelmente vão demorar meses para ser implantado, porque vai ser de acordo com a demanda de energia que aquele hábito exige. Mas uma vez que ele está implantado, se torna algo cotidiano e o cérebro para de gastar energia com aquilo. É igual escovar os dentes. Você não gasta energia para escovar os dentes. Energia no sentido de pensar, agora eu vou levantar, vou botar pasta na escova, vou esfregar a escova nos meus dentes. Não, já é algo comum, porque se tornou um hábito. Então o cérebro não demanda energia para fazer aquilo, porque é algo do dia a dia. E a mudança é sobre isso. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre não ter medo de mudar. Não ter medo de mudar. Eu tenho certeza que esse conteúdo é muito importante, então vou pedir mais uma vez, compartilha isso com algumas pessoas, porque eu tenho certeza que pode mudar a vida de alguém. Então é isso. E tem outro ponto aqui também. O cérebro ele tem uma tendência ao negativismo, ou seja, a olhar para as circunstâncias de forma negativa. Também é um sistema de defesa para poupar energia. Ele sabe que vai iniciar algo novo e a partir daquilo vai ser gasto energia. Então o que ele faz? Ele faz com que você olhe para aquilo de forma negativa e pense, não, é melhor ficar do jeito que tá. É melhor você não tentar isso. É melhor você permanecer no mesmo estado. Ele não faz de maldade, como eu falei, é uma questão de proteção. É uma tática de sobrevivência. Mas ele vai tentar aí, a todo custo, poupar essa energia e te convencer de que você não precisa partir para aquela mudança.
Para quem quer saber, né, o que é mudança, mudar é transformar, é trocar a rota, é transferir algo, é movimento. Mudança, mudar, é movimentar-se. E você precisa entender isso. Tudo que nós falamos ontem, inclusive sobre o autoconhecimento, e ao longo dessa semana a gente vai trazer outros pontos aqui, passa por esse processo de mudança. O autoconhecimento, ele não adianta nada se não tiver disposição para mudar. Não adianta você saber que os monstros estão lá se você não tiver disposição para transformá-los, para expulsá-los. Não adianta você ter conhecimento de traumas, de padrões de pensamentos negativos que te impedem de fazer aquilo que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos se você não estiver disposta a ressignificar esses padrões de pensamentos, a ressignificar crenças limitadoras, a ressignificar aquilo que está te impedindo. Então tem que ter disposição para mudar. O meu convite aqui para você hoje é que você passe a amar mudanças. Eu tive um processo com isso também, mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então é isso, ele vai tentar te convencer a todo custo que do jeito que está, tá bom. E fala a verdade aqui hoje, tá bom do jeito que tá? Você tá satisfeita com seu relacionamento com Deus? Você tá satisfeita com seu relacionamento com seus filhos? Você tá satisfeita com seu relacionamento com o seu cônjuge? Você tá satisfeita com seu relacionamento consigo mesmo? Porque a gente tem que estabelecer um relacionamento consigo mesmo. Mas ele vai tentar te convencer que tá bom, para que você evite de mudar. E aí, a partir de hoje, você precisa pensar nas coisas positivas que a mudança traz. Se forçar a isso. Como eu disse, o teu cérebro vai tentar te levar pro negativismo, pro pensamento negativo. Mas você vai se forçar a pensar nas coisas positivas que uma mudança pode trazer. Se você muda de emprego, muda de escola, muda de estado, muda de cidade, muda de casa, pense em quantas pessoas boas você pode conhecer nesse trajeto. Quantas pessoas legais podem ter no novo ambiente para onde você vai. Quantas coisas novas você pode aprender no percurso. Só a mudança traz isso. Quantas coisas legais podem fazer parte do seu dia a dia que hoje não estão acontecendo. Então crie o hábito de refutar o negativismo com o pensamento positivo a respeito daquilo, ok? Essa é a primeira dica para você aprender a lidar com mudança. Crie o hábito de se perguntar: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? O que de pior pode acontecer se eu mudar? O que de pior pode acontecer se eu provocar essa mudança? Mas seja realista, tá? Como eu disse, o cérebro vai tentar te mostrar o que é negativo, então ele vai tentar te convencer que uma catástrofe pode acontecer se você se colocar naquela mudança. Mas quando a gente traz para o pensamento realista, a gente consegue enxergar que, na verdade, não é tão ruim assim. Por exemplo, se você sair do seu emprego, não tô falando aqui pra ninguém fazer isso, tá? Mas é um exemplo. Se você sair do seu emprego hoje e começar a empreender, o que de pior pode acontecer nesse cenário? Eu posso não conseguir vender o que eu preciso para alcançar a renda que hoje eu tenho? Tá, mas e se isso acontecer? Como que você pode fazer para melhorar? Eu posso buscar outras parcerias, eu posso... E através do hábito de se perguntar o que de fato, na realidade, pode acontecer, você vai encontrando ali soluções. Compreende? Então, crie o hábito de se perguntar o que de pior pode acontecer numa visão realista, não numa visão negativa ou também numa visão otimista demais. Não, vai ser tudo maravilhoso, tudo cor-de-rosa, não. Traga a realidade. E através disso você vai conseguir pensar em soluções para, se caso algo de ruim ou de desconfortável demais acontecer nesse processo de mudança. É mais uma dica. Espero que você esteja anotando, porque eu tô dando uma aula aqui para você.
E aí eu quero te perguntar, a gente toda vez que pensa em mudança, em transformação, em mudar, eu lembro da borboleta. Gente, imagina se a lagarta ficasse com medo de entrar no casulo. E eu acho que se ela pudesse compartilhar com a gente como que é a sensação, provavelmente ela sentiria medo. Como a gente sente medo diante de algo que a gente não conhece, diante de algo que a gente vai experimentar de novo. É normal sentir esse medo, mas não é normal paralisar por causa desse medo. E aí eu quis trazer essa ilustração para você. Imagina se a lagarta tivesse medo. Ela nunca ia experimentar virar uma borboleta e voar. E é isso que há de proposto pra gente no processo de transformação. A condição de sair do estado de lagarta para virar uma linda borboleta e alçar lindos voos, ver coisas novas. A lagarta, enquanto nesse estado, ela come folha, ela rasteja, ela come pó. Mas a borboleta come pólen. Pousa nas flores, sente o perfume das flores. Olha que diferença. E se ela não tivesse disposta a se colocar nesse processo de mudança, que é o processo do casulo, ela nunca experimentaria o que o estado de borboleta tem reservado para ela. Então, não se prive da mudança. Não tô falando pra você que vai ser fácil. A mudança, ela é desconfortável, sim. A lagarta, trazendo esse exemplo, quando ela tá dentro do casulo, ela é apertada, ela é transformada. Ela não come, ela não se alimenta durante todo aquele período. Então, realmente, não é um período fácil. Mas o tempo pós-casulo recompensa todo o processo que ela viveu dentro do casulo. Então a gente precisa estar disposto, nós precisamos estar dispostas a não nos privarmos das mudanças, porque as mudanças são exatamente esses casulos que vão trazer estados e níveis maiores que você não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia do que está reservado lá na frente. Do que uma linda transformação pode trazer na nossa vida, do que uma linda mudança pode trazer na nossa vida. A gente não faz nem ideia. Mas eu tenho certeza que é incrível, que é melhor do que como nós nos encontramos hoje. O processo às vezes pode até ser pior. Pode até ser, a lagarta lá dentro, ela deve pensar, meu Deus, eu quero voltar a rastejar, eu quero sair daqui, voltar a comer folha, voltar ao meu estado, porque ela não tem ideia do que vai acontecer na frente. Mas ela se coloca naquele processo e depois a gente vê lindas borboletas voando por aí. Muito incrível, não é não? Então você precisa perder o medo da mudança para estar apto a vivenciar tudo isso. E o próprio Deus, quando a gente não se coloca em mudança, o próprio Deus nos coloca em mudança, gente. O próprio Deus nos coloca em desconfortos para provocar isso mesmo. Sabe, como a águia, e a gente vai trazer uma outra ilustração, como a águia faz com seus filhotes. A águia, quando os filhotes estão crescendo, ela tem ali o seu ninho, né, onde os filhotes nascem, e aquele ninho é acolchoado. Conforme os filhotes vão crescendo e vão tendo condições de alçar voo, às vezes eles ficam com medo de voar. Sabe o que a águia faz? Tira todo o acolchoamento do ninho, para o ninho ficar desconfortável, porque aí ficam só os espinhos. Aquele filhote acaba sendo machucado por aqueles espinhos e se vê obrigado a pular do ninho. Nesse pulo, ele voa. Às vezes Deus faz isso com a gente. Tira o acolchoamento do ninho, sabe? Aquele lugar de conforto, aquele lugar de conformidade, aquele lugar estático que você falou, não, aqui tá bom, aqui não vou sair daqui. Pra que mexer no que já tá funcionando? Não tem um ditado que fala que time que tá ganhando não se mexe? E é assim que a gente acaba pensando. E aí Deus vai lá e tira por você o conforto que tanto a gente preza. E o que você é obrigado a fazer?
Ou você morre ali dentro do ninho, ou você salta e voa. Agora, eu posso te contar uma coisa? Eu tenho certeza que nenhum filhote se arrependeu de alçar voo. Porque deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, voar. E a águia, ela voa sobre as asas, sobre as nuvens, sobre as montanhas. Deve ser a coisa mais incrível de se vivenciar. Mas ela só foi possível porque ela foi obrigada à mudança. Eu vou compartilhar aqui com vocês que uma época eu orava a Deus pedindo estabilidade financeira e tal. E orava pedindo a Deus estabilidade. E aí Deus falou comigo: como que você pede estabilidade pra mim se eu sou um Deus de movimento? Lembra que eu falei no início que mudança é movimento? E eu falei, é verdade. E aí eu fui lá naqueles primeiros versículos em que fala que no início Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movimentava sobre a face das águas. Então, desde o início, ele é movimento. E como que eu posso pedir estabilidade? Estabilidade é estagnação, é ficar parado naquele lugar. Para um Deus que é movimento, ele não gosta disso. Deus gosta de movimento, e o movimento ele é oposto à inércia. A mudança é oposta à estagnação, e a gente precisa entender isso. Por isso que eu tô falando para você que você precisa amar a mudança, porque é exatamente a mudança que vai te levar para onde você quer. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E se você não está satisfeita, você precisa mudar. Mudar seus hábitos, mudar a sua forma de ver a vida, mudar ambientes. Às vezes vai ser necessário mudar pessoas. Só existe pessoas específicas que você não pode mudar, abrir mão. A primeira é seu cônjuge. Tem até, eu ouvi esses dias que se você não investiu em recrutamento, você tem que investir em treinamento, falando a respeito disso. Ou seja, se você não pensou bem antes de você escolher a pessoa, não recrutou certo, agora tem que investir em treinamento para fazer a coisa dar certo. Então, essa pessoa você não pode mudar, até porque o casamento é um princípio de Deus, é algo estabelecido pelo Senhor. A não ser que seja algo grave, tá, gente? Questão de crime e tal, mas a gente nem vai entrar... Tô falando em condições normais, um casamento normal. Ah, não, vou abrir mão dele porque ele não tá acompanhando as mudanças que eu estou vivendo hoje. Não existe isso, tá? Não, nós não temos afinidade, não. E a gente fala disso em outro momento. E outras pessoas são a sua base, que é seu pai, sua mãe. Até você precisa colocar limites, porque às vezes não por maldade, mas por uma questão de proteção, por uma questão de cuidado, eles podem acabar invadindo uma linha que não é para invadir, porque você já é uma adulta, você já é um adulto, já tem responsabilidades, as suas coisas para cuidar. Então você precisa colocar esses limites, mas são pessoas que a gente não deve abrir mão. Agora o restante... E o próprio Deus às vezes te tira daquele ambiente, te coloca num novo lugar com novas pessoas, porque você precisa aprender novas coisas, precisa entrar num novo nível, entende? Então você precisa estar disposto a isso. E o ambiente, gente, ele muda tudo. A gente começa a criar um novo hábito. Vou dar um exemplo, leitura, que é uma coisa que brasileiro quase não faz. Você quer criar o hábito de ler e você só anda com pessoas que não fazem isso, que só assistem TV, que é o oposto, né? Acaba sendo ali antônimo um do outro. E as pessoas falam de TV o tempo inteiro quando você para conversar. É claro que você não vai conseguir, ou pode até conseguir, né? Porque o ser humano é fantástico em termos de superação, mas vai ser muito mais difícil você conseguir implantar o hábito. Agora, passa a andar com um povo que troca livro, é outro nível. E eu tô falando porque eu faço parte de um contexto assim, é outro nível.
Eu dou até presente em livro pensando depois eu vou pedir esse livro emprestado, que eu mesma presenteei a pessoa. Tô dando um exemplo básico, mas tem vários. Você quer se livrar de um vício. Ah, eu bebo muito. Você não vai conseguir se livrar se você não parar de andar com as pessoas que bebem, não parar de andar com as pessoas que fumam, não parar de andar com as pessoas que falam mal de outras. Você não vai conseguir se livrar desses hábitos se você não parar de andar com as pessoas que fazem isso. Então, a mudança de ambiente, a mudança, inclusive, às vezes até de pessoas, é necessária. Agora, se você não quiser abrir mão, como eu falei, você vai continuar da mesma forma. E é fácil? Não, não é. É desconfortável? Muito. Mas pode trazer resultados incríveis. Inimagináveis. Você já pensou? Ontem eu falei a mesma coisa na última live e eu vou repetir. Como você vai estar daqui a 5 anos? Existe uma estimativa de teorias, eu acho que é psicológica, que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais anda e nós somos o resultado dos 5 livros que a gente mais lê. O que você está consumindo? Quais são os programas que você assiste? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Elas falam sobre você. E é sobre isso. Você precisa amar mudança. Como eu falei, nós não iríamos demorar muito. Nós já vamos encerrando essa live. Mas vai ficar salvo aqui. Você pode ir lá assistir. Você pode também ir lá e compartilhar com alguém que eu tenho certeza que precisa ouvir a respeito disso. E mais uma vez eu vou falar, não tenha medo de mudança. Lembrei de algo. Esses dias eu até falei na história que eu falaria sobre a questão da mudança, inspirado inclusive no meu cabelo. Eu passei alguns anos no processo de transição, porque da adolescência para a fase adulta, eu usei o meu cabelo alisado e chegou um ponto que eu já nem lembrava mais como é que era o meu cabelo. Eu falei, eu quero saber como é que é meu cabelo. E aí, inclusive, inspirada em pessoas que estavam à minha volta, que tinham feito, como eu falei, o ambiente muda tudo. Eu passei pelo processo de transição. E aí, há pouco tempo, eu olhei no espelho e falei, esse cabelo não tá dando certo. E eu gosto, eu aprendi a amar a mudança. Eu falei, esse cabelo não tá dando certo, preciso fazer alguma coisa. Eu falei, eu acho que eu vou alisar. Vou passar a andar com ele escovado, mudar um pouco, ter um pouco mais de praticidade. Aí a gente pensa, lembra que eu falei pra você? Pense no pior quadro que pode acontecer e traga pra realidade. E aí eu pensei, mas se eu estragar meu cabelo, é a pior coisa que pode acontecer. Ele tem um corte químico. Eu falei, eu não tenho medo de mudança. Se acontecer alguma coisa, eu corto curtinho, raspo a cabeça e ele vai crescer de novo, porque cabelo cresce. E é sobre isso. Na pior das hipóteses, ele vai crescer de novo e eu vou recomeçar o meu processo de transição capilar novamente. E tudo bem. E tudo bem. E é sobre isso, a gente precisa se colocar em mudança. Como eu disse, nenhum aprendizado sem tarefa, sem aplicação, é de fato um aprendizado. Então a gente vai deixar mais uma tarefa aqui nesse dia. E a tarefa vai ser, você precisa fazer algo novo. E é hoje, gente, porque amanhã eu já vou trazer outro tema pra cá, a gente já vai fazer outra tarefa, vamos fazer outras coisas. E eu vou falar uma coisa, se você tá aqui me ouvindo e você não tem disposição pra fazer o que a gente sugere, não vai mudar em nada na sua vida. Se você quer transformação, se você quer mudança, você precisa estar disposto a aplicar. Então você vai fazer algo novo. Qualquer coisa, eu não sei, não tenho uma sugestão para te dar, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser... Eu nunca saí sozinha para tomar café numa cafeteria. Uma cafeteria bonita, assim, sentar, sabe, relaxar, pedir um cappuccino com chantilly. Entendeu? Eu vou cortar o cabelo.
nunca tive coragem de cortar meu cabelo. Eu sempre usei meu cabelo comprido, mas isso tem que ser algo que venha do seu coração. Não é pra você fazer só porque eu estou falando. Eu tô te dando exemplos. Aí você vai lá e vai fazer. Eu vou cortar meu cabelo. Vou pintar. Vou pintar o cabelo. Vou usar um batom diferente. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa diferente por você. Não é pra você fazer algo diferente por outra pessoa, não. Aqui é sobre... a gente tá falando aqui sobre autoconhecimento. Então, é com você. É interno, é selfie. Entende? Então, você vai fazer algo diferente por você. Tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que está, a todo mundo que passou. Muito obrigada. A sua audiência é muito importante. Vou enfatizar novamente. Curte, comenta e compartilha. Dá o seu like para quem tá assistindo no YouTube e envia esse vídeo para mais alguém. Existe alguém que precisa ouvir esse conteúdo, tá bom? Muito boa tarde. E você que chegou aqui, que é novo, que é nova, segue o meu perfil, porque inclusive lá no próprio Story tem muita coisa legal sendo compartilhada. Tá bom? Um beijão para vocês, gente.